Paz, shalom, shalom de Cristo. Chega fim de semana, às vezes não dá para fazer live, né? Na sexta eu tive umas coisas para resolver. E vai todo fim de semana. E aí, com a graça de Deus, estou hoje aqui na segunda-feira para terminar Romanos 16. Essa faixa que eu pus no cabelo aqui eu tô achando estranho, mas aí vai ficar assim mesmo que não dá para arrumar agora. Enfim, Romanos 16, final, já era para ter terminado, mas eu quero dizer a vocês, leia Romanos, gente. Romanos revela muita coisa, gente. A igreja de Roma, aqui não cita, mas eu acredito que Pedro já estava lá. Por quê? Porque o apóstolo Paulo ele teve problema com Pedro em Antioquia. Que ele falava que quando Pedro estava na frente dos gentios cristãos era uma coisa, quando Pedro estava na frente dos judeus cristãos era outra coisa. E Paulo não gostou daquilo. Paulo era uma pessoa muito sincera, muito honesta, ele não gostou daquele comportamento. Agora é o vento que está batendo aqui. E a gente vê quando Paulo, nessa carta ao Romano, ele fala muito sobre isso, muito sobre o que é lei e o que é graça. Ele fala muito sobre isso. Muito, que aquelas pessoas estavam levando tão sério uma coisa e o que era mais importante, que era o Evangelho de Cristo, não estava assim tão como o Senhor Jesus pregou. E aí Paulo tem que provar, quer dizer, não é questão de provar, prega, né? Quem não crê no Senhor Jesus será salvo, não crê que a gente pode fazer, né? Mas assim, Paulo ali se esforçando para explicar o que é graça, o que é justificação, o que é fé. Falando daquelas pessoas que faziam a questão de comida, de dias, Então tudo indica que realmente Pedro estava lá mesmo. Pedro é um amado, um querido. Mas só que Pedro não recebeu o evangelho que Paulo recebeu. E Paulo recebeu de Deus, de Jesus. E quando Jesus fala de forma muito clara para você, que você entendeu muito naquilo, você não pode parar a negar. Então Paulo, se tivesse que matar ele, matava, mas ele não ia negar aquilo que Deus tinha revelado para ele. Então você não precisa ter medo de Paulo, das cartas de Paulo. Não é dele que ele não está mais aqui, mas das cartas dele, né? Então se você não conhecer as cartas paulinas, você não vai ter a alegria da salvação, porque as pessoas vão te colocar medo e você vai acreditar nelas. Então, vou fazer aqui a final, depois a gente já entra em Coríntios, que a gente vai continuar, em nome de Jesus. A igreja não pode ficar sem a leitura das cartas apostólicas. A maioria das igrejas não prega mais o evangelho, não prega mais a doutrina dos apóstolos. A maioria não prega, ok? A maioria não prega. Qual é o fundamento que essas pessoas estão fazendo? Quem é a pedra principal desse fundamento? Paulo falou, cada um vai construir. Mesmo tendo a pedra fundamental como Cristo, alguns vão construir uma igreja de palha. Tem a igreja de prata, de ouro. A de ouro é melhor, a de prata é boa, não é igual a de ouro, mas é boa. Mas aí depois vai diminuindo madeira, palha, feno.
Livrai-nos, Senhor Jesus. Livrai-nos de fazer uma obra de palha de feno. Tem misericórdia de nós, Senhor. Então vamos fazer aqui a leitura do último capítulo de Romanos. E eu já peço a vocês que se inscrevam no canal Eclésia Católica de Cristo, ok? No YouTube, também tem no Facebook. Vamos lá. Recomendo-vos, pois, Febe, nossa irmã. Aqui vai ser só citando nome de irmãos e irmãs, ok? Recomendo-vos, pois, Febe, nossa irmã, a qual é serva na igreja que está em Secreia. Tchecreia, se é na Itália, em Roma, fosse Tchecreia, porque essa carta era os romanos. Então, nós falamos português Secreia, mas pode ser Tchecreia. Para que os recebais no Senhor, como convém aos santos, e a ajudeis em qualquer coisa que de vós necessitar, porque tem hospedado a muitos, como também a mim. Ok? Saudai a Priscila e a Áquila, meus cooperadores em Cristo. Mas por que Paulo estava mandando se saudar eles se eles estavam, se a carta era para Roma? Porque às vezes vinha uma perseguição em Roma, eles saíam, depois voltava. Essa Priscila mesmo, ela encontrou com o apóstolo Paulo, Priscila e Áquila, por causa de uma perseguição que estava tendo em Roma. E eles iam lá para a Ásia. Mas aqui Paulo está mandando saudar ela, porque ela tinha voltado, ok? Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo, os quais pela minha vida expuseram suas cabeças. Aleluia. Olha só. Eles, para ajudar Paulo, eles arriscaram a própria cabeça, Priscila e Áquila. Tá faltando os Priscilas e Áquilas desses dias, né? O que não só eu lhes agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. Tava ali na Ásia, gente, tem todos esses países hoje que você vê lá, que diz que é árabes, que diz que é da religião da foice. Era tudo igrejas cristãs. Ok? Porque Paulo estava pregando para os gentios. E os gentios estavam se convertendo bastante. Aleluia, glória a Deus. Saudai também a igreja que está em sua casa. Saudai a Epeneto, meu amado, que é as primícias da Acaia em Cristo. Acaia é outro lugar que ele pregou e ganhou essas pessoas. Saudai a Maria, que trabalhou muito por nós. Então tinha muita gente em Roma que Paulo conhecia. E Paulo ainda não tinha ido em Roma, que ele fala que ele tinha vontade de ir lá e que assim que ele pudesse ele ia. Saudai a Drônico e a Júnias, meus parentes e meus companheiros na prisão. Olha lá, teve um companheiro de prisão e era parentes, os quais se distinguiram entre os apóstolos e que foram antes de mim em Cristo. O Adrônico, a Júnias. Antes de Paulo se converter, eles já tinham se convertido e foram companheiros de Paulo na prisão, que provavelmente foi preso por perseguição, a perseguição que era com o cristianismo, ok? Hoje, se alguém olha com cara feia para outro, a pessoa diz que é perseguição. Gente, o povo de hoje não sabe o que é perseguição, principalmente esse do Brasil. Aí faz tantas narrativas, tantos discursos políticos. Não sabe o que é perseguição, não sabe, a gente não sabe. Vamos lá.
Saudai a Amplias, meu amado no Senhor. Saudai a Urbano, nosso cooperador em Cristo, e a Estaques, meu amado. Estaques, meu amado. Saudai a Peles, aprovado em Cristo. Saudai aos da família de Aristóbulo. Saudai a Herodião, meu parente. Saudai os da família de Narciso, que estão no Senhor. Saudai Trifena e Trifosa, devia ser gêmeas, né? Trifena e Trifosa, as quais trabalham no Senhor. Saudai a amada Pérside, a qual muito trabalhou no Senhor. Olha quanta pessoa que Paulo conheceu que estava tudo em Roma, servindo a Cristo. Saudai a Rufo, eleito no Senhor, e a sua mãe e minha, ok? A mãe de Rufo se tornou mãe de Paulo também, ok? Amém, glória a Deus. Saudai a Anzicrito, a Flegonte, a Hermes, a Patrobas, a Hermas e aos irmãos que estão com eles. Saudai a Filólogo e a Júlia, e Nereu e a sua irmã, e a Olimpas, e a todos os santos que com eles estão. Saudai-vos uns aos outros com óculos santo. Óculos santo. Não é óculos do olho, não. Ósculo. Ósculo. Às vezes a gente fala errado ainda. Ósculo. Santo ósculo. Que é aquele beijo na face, ok? As igrejas de Cristo vos saúdam. A igreja de Cristo, a igreja gentias, gentios convertidos ao Senhor Jesus, era as igrejas de Paulo na Ásia. Todos, depois entrou aquela religião da meia-lua e obrigou as pessoas a abandonar a fé em Cristo, mas nosso Senhor Jesus há de fazer justiça, já está fazendo e vai fazer mais ainda a justiça na Ásia, na Europa, em todo quanto é lugar. Jesus, vem conosco. E rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendeste. Desviai-vos dele. Desviai, gente. A doutrina por gentios é a que Paulo pregou. E ele mesmo fala, se alguém está trazendo escândalo, dissensões contra essa doutrina, desvia-se deles. Desvia. Tem um monte uns que diz que é ex-evangélico, ex-cristão, mas que se envolveram com outros ensinamentos, com outras doutrinas, e esse povo hoje em dia está tudo confuso, gente. Está com medo, não acredita mais que Jesus vem buscar, não acredita mais que o Senhor Jesus vem salvar, vem livrar. Está tudo com medo. Por quê? Porque vai atrás de doutrinas estranhas. Cuidado. Se não permanecer... Teve uma época, gente, que eu estava vendo uns outros pregadores por aí, esses pregadores que agora quer pôr tudo no hebraico, eu estava vendo e eu comecei a ficar assim meio depressa. É sério. Se eu não corresse para os evangelhos, não corresse para as cartas apostólicas, para mim rever a minha identidade cristã, misericórdia. Eu agradeço o Senhor por ter tido misericórdia de mim. Vamos lá. Porque os tais não servem a nosso Senhor, Jesus Cristo, mas ao seu ventre. Seu ventre, seu orgulho, sua arrogância. Porque eu sei, porque agora tem que ser no hebraico. Essas arrogâncias, o Deus ventre. É aquele que está dentro dele, o ego. É o Deus dele. Entendeu? Porque os tais não servem a nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre. Toda vez que você vê um pastor, rabino,
profeta, não importa papa, não importa o nome que dá. Toda vez que você vê ele com aquela arrogância, aquela prepotência, que nós sabemos mais que nós, que tem que ser assim, que tudo tem que ser no hebraico e não sei o quê, porque eu sei, porque eu conheço o grego, porque eu conheço... Gente, isso aí já é o Deus ventre. Porque o apóstolo Paulo, que era a pessoa mais sábia da época, e eu, talvez até hoje mesmo, eu creio que foi o apóstolo Paulo foi o que mais recebeu revelação do Senhor, viu? Ok? E o apóstolo Paulo falava assim: todo o conhecimento que eu tinha ficou como esterco. Você sabe o que é esterco? Sabe? Que coloca nas plantas, que pega lá. Ok? Vamos lá. Porque os tais não servem a nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, com suaves palavras e lisonjas, suaves palavras. Tem um dom de pregar, tem um dom só de falar. Pregar não, pode até pregar, mas não evangeliza. Lisonjas enganam os corações dos simples. Dos que não lê Bíblia, enganam com a lisonja no falar, com palavras de sabedoria, aquela coisa toda. Cuidado. Às vezes eu vejo a pessoa lá, ai, fulano tem não sei quantas faculdades teológicas, é pós-doutorado, não sei o quê, e eu penso assim, você acha que esse dia de Deus é mais importante do que aquele irmãozinho simplesinho que só sabe falar o versículo, crê no Senhor Jesus será salvo? Não se iluda, gente, tudo isso é coisa para a terra, não vai para o céu. Oh, Senhor, ajuda-nos, Jesus. Quanto à vossa obediência, é ela conhecida de todos. A obediência, Paulo aplaudia. Quanto à vossa obediência, é conhecida de todos. Comprazo-me, pois, em vós. Comprazo, me alegro, tenho prazer, ok? Em vós. E quero que sejais sábios no bem, mas simples no mal. Tenha bastante sabedoria do bem, mas pouca sabedoria do mal, pouco conhecimento do mal. Hoje em dia as pessoas só falam do mal, só falam do mal na internet. Elas não conhecem nem Cristo e elas querem saber quem é o anticristo. Quem é? E um fala que é fulano, outro fala que é cicrano, outro fala que é... Eles não conhecem nem Cristo e quer conhecer o anticristo. Primeiro precisa se converter, entregar a vida para Jesus. E depois, se Ele quiser que você aprenda... Aqui, nós devemos conhecer muito do bem e pouco do mal. Para que ficar... Ai, tem gente que acha que ela... Tem pessoas que acham que ela não dorme. Parece que ela não dorme, não come, não faz nada. Só pesquisando o mal. Mas a Bíblia diz que nós temos que saber muito do bem e pouco do mal. Não, porque eu tenho que me proteger. Sem Cristo ninguém se protege, não. Sem Espírito Santo ninguém se protege. Nós somos a resistência. Resistência do quê? Se Deus não tiver misericórdia de você, você vai ser o primeiro a aceitar a marca da besta. Vamos lá. E o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Senhor, o Senhor fez essa promessa através do apóstolo Paulo, que o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos... Senhor, a igreja de hoje precisa da tua vitória e que os nossos inimigos, Senhor, vá para debaixo dos pés, como o Senhor falou, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Paulo estava sempre falando de Jesus, falava do Pai, falava de Jesus. Tudo. Fala do Santo Espírito. Quer ver? Vamos continuar lendo. Saúda Timóteo, meu cooperador, e Lúcio, Jason, Sosipatro, meus parentes, mais parente aqui. Eu, Tércio,
que esta carta escrevi, vos saúdo no Senhor. Então, provavelmente Paulo, por algum motivo, ele estava em possibilidade de escrever. Aí ele pediu para o Tércio escrever. Ou pode ser até mesmo que o Tércio sabia mais do latim do que ele. Ok? O que é o Tércio? Eu, Tércio, tentou escrever essa carta. Okay? Às vezes, um ditava a carta e o outro escrevia. O Evangelho de Marcos diz que foi ditado por Pedro. Marcos nem era da época de Cristo. Ok? Nem Marcos não é nem nome de judeu, nada, nem de israelita, não é nem nome de israelita, ok? Saudai-vos, Gaio, meu hospedeiro, e de toda a igreja. Saudai-vos, Erasto, procurador da cidade, e também o irmão Quarto. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Amém. Se foi... Eu já vi gente falando, não, cartas aos Romanos foi escrita no hebraico. A gente se liberta. Quem escreveu foi aqui, ó, o Tércio. Não sabia nem que é Tércio. Provavelmente é um romano que conhecia bem a língua, que escreveu para Paulo. Às vezes eu já vi cada coisa por aí pela internet que vocês... Mas Deus... Agradeço ao Senhor, porque se Ele permite que eu veja, tem coisa que eu não estou procurando e encontro. É para mim ficar atenta às coisas, que eu não posso confiar em todo mundo. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho, viu? Jesus deu um evangelho para Paulo pregar, vocês queiram, vocês não queiram. Não, eu não concordo com Paulo. Quem é você para não concordar com Paulo, ser melhor que Paulo? Quem? Eu prefiro acreditar no que Paulo falou. Que Paulo sofreu tanto por amor a Cristo, do que essas pessoas aí que se não machuca nem um dedinho por causa de Cristo. E qualquer coisa já fica reclamando. Vamos lá. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério que desde tempos eternos esteve oculto, mas que se manifestou agora e se notificou pelas escrituras dos profetas, segundo o mandamento de Deus, de Adonai, de Hashem, ok? Segundo o mandamento de Deus eterno, a todas as nações, para a obediência da fé. Ao Deus único, sábio, seja a glória por Jesus Cristo para todos sempre. Amém. Amém. Glória a Deus que eu terminei. Gente, que vai chover. Parece que toda vez que eu venho para esses lados aqui, tá ameaça de chuva. Eu consegui terminar aqui, mas acho que eu vou ter que sair, porque parece que vai chover. Antes que eu tomo chuva na rua. Mas aí nós depois do próximo nós já entramos em 1 Coríntios. Gente, as cartas de Paulo é uma bênção. Gálatas, eu estou lendo Gálatas também. Meu Deus, obrigado, Senhor. Siga nas redes sociais. Siga lá no YouTube. Eclésia Católica de Cristo. Busque o Senhor. Busque enquanto se pode achar. Jesus está voltando. Eu prometi, falei que ia dar uma bênção no final de cada live. Para quem chegar no final. Então, se você assistiu, eu te peço, leia Cartas aos Romanos. Na realidade é um livro. Leia esse livro de Romanos. Leia todas as cartas do apóstolo Paulo. Ok? Que o eterno Deus te abençoe. Dê aquilo que você está precisando. Aquilo que é honesto, puro e verdadeiro, que você precisa para alguma necessidade, seja cura, seja financeiro, cura física, vida sentimental, libertação de qualquer coisa. Que em nome de Jesus você esteja liberto, seja suprido e tenha a paz de Cristo. E passa a live. Não, essa live aqui não é nem tanto de evangelismo, é só de exemplo. Mas todo o Romanos está nas minhas redes sociais. Tem a página Bíblia Diária Helena no Facebook, que eu gravo os vídeos e depois vai para o Eclésia Católica de Cristo no YouTube.
Tá tudo lá no YouTube. Paz, shalom. Até a próxima.